Hello! Estamos aqui para mais um WCast. Hoje estou recebendo uma convidada muito especial, Bárbara Guedert. Daqui a pouquinho vocês vão conhecer um pouquinho dessa mulher incrível que eu tenho o prazer de ter cada vez mais contato, de estar cada vez mais próxima, muito para além do clube. Mas antes disso, antes de eu apresentar essa pessoa que está sentada aqui ao meu lado, eu quero agradecer a Vitali, que trouxe o nosso café da manhã hoje, o nosso café da manhã fitness saudável aqui para nossa mesa. E abrindo, então, a nossa conversa de hoje, Bárbara, seja muito bem-vinda, Bárbara! Tipo, Agora eu vou pedir as palmas para quebrar para assim, quebrar. Eu chegou, atenção, pronto, atenção. sentei, chegou. Eu cheguei. Seja muito Eu bem-vinda, pensei, amiga. obrigada, uma honra estar aqui. A Bárbara, Muito ela não foi feliz. convidada. A Bárbara, ela foi intimada. Na Intimada. verdade, eu peguei o nome dela e coloquei lá na lista e só avisei. Amiga, na sexta-feira você pode estar aqui às 10 horas, que eu vou te entrevistar dentro do WCast. Obrigada, Vinada, não tem direito à Não, resposta. não deu, foi isso aí. Quem é a Bárbara, Bárbara? Além de ser uma mulher extremamente elegante, linda, maravilhosa. Nossa, antes de a gente começar aqui, eu estava falando isso, né? Como eu tenho uma certa dificuldade até para falar sobre mim, porque eu sempre fui uma pessoa muito dos bastidores, né? Em todos os negócios que eu tive, eu sempre fui a pessoa dos bastidores. Então, advoguei por 23 anos, tive um escritório de advocacia, aqui em Santa Catarina e um no Paraná. A gente chegou a ter 23 pessoas na equipe. Então, mas nessa época eu já era pessoa dos bastidores, então eu cuidava toda a parte administrativa, atuava sim na advocacia, mas toda a parte que se referia à gestão do escritório era eu que era responsável, né? Em 2016, paralelamente à advocacia, eu fui seduzida pelo mundo digital, né? O marketing digital me atraiu. No início era para trazer alguma coisa para o escritório, e aí acabei me apaixonando pelos lançamentos digitais. E aí, paralelo, comecei a trabalhar então com lançamentos de expert. Também na área jurídica, inicialmente com meu irmão. Lançando o teu irmão, né? Lançando o meu irmão, isso. Um produto que Que existe, é advogado também. que é advogado, ele é advogado ainda, ele segue, né, nessa carreira, ele diz que ele é advogado raiz. E aí, nesse meio tempo, então, tocando as duas coisas, em 2019, o direito e a área jurídica passou a não fazer mais sentido dentro daquilo que eu estava vivendo no digital e na dinâmica do digital, né? De ser muito rápido, de você fazer as coisas acontecerem muito rápido, e fui me desconectando do direito. E aí, em 2019, eu resolvi sair da advocacia, e fiquei focada só no digital. E aí, nesse meio tempo, alguns experts, né, na área jurídica, fora da área jurídica e tal, fazendo muitas mentorias na área, estudando muito sobre isso, Como aluna, né? Então, como investindo aluna, muito em mentorias para se capacitar. investindo muito dinheiro. A gente sabe que, cara, esse mercado tem Sim, galera que, ó, sim, é um alto investimento para você ficar muito boa nisso, né? isso. E aí, em 2019, também em 2019, o Gustavo, meu marido, começou a pensar na possibilidade de ter um outro negócio, paralelo ao negócio dele também. E teve a ideia de montar uma pousada, uma hospedagem, um hotel, alguma coisa aqui em Florianópolis. E aí ele começou nessa busca, e, enfim, entre altos e baixos até achar o imóvel perfeito. Em 2019 a gente então comprou esse imóvel, e aí a gente começou o processo de construção do que hoje é a minha principal atividade, né? Que é o Natu, que é uma hospedagem boutique aqui em Florianópolis. E é onde hoje eu me sinto assim extremamente realizada. Então, ainda durante um período eu toquei o digital paralelo ao Natu, mas num determinado momento também eu já não estava conseguindo conciliar tudo, e numa fase de vida que eu já estava assim me preparando para desacelerar um pouco, né? Então eu saí de 3 empresas lá atrás para hoje estar dedicada só
ao Natu, que é onde hoje eu me sinto realmente muito feliz. Eu acho legal trazer a Babi, além de esposa, além de empresária, né, ex-advogada, também é mãe de 3 meninos. Então, quando a Babi me contou, né, sobre todo esse processo, sobre toda essa transição que ela fez, que ela veio fazendo, né, durante algum tempo, acho que tu sempre conseguiu ponderar muito bem os teus focos, assim, né? O que é que hoje é importante pra mim? Do que é que eu vou abrir mão? Onde é que eu vou colocar mais energia? Onde é que eu vou tirar energia? Porque às vezes, cara, você tá imersa ali dentro do digital, no caso, né? Você tava ali Uhum, fazendo o lançamento. Você tava tendo um bom faturamento, você tava uhum, tendo sim, retorno financeiro e tinha muitas possibilidades de sim, crescimento ali, sim, né? E às vezes, o que que eu vejo? Quando a gente não tá atenta na nossa vida como um todo, muitas vezes a gente se perde. Cara, eu começo a focar naquilo, no trabalho, sim. naquilo, no retorno, no financeiro, na minha carreira e tal. E a minha família tá acontecendo. E o Uhum. restante da minha vida tá acontecendo. E eu tô focada numa única área. E eu acho que tu soube muito bem ponderar todas as coisas para tomar a decisão que tu tomou. De Sim, sair do sim, digital e fazer algo que te realiza em outros níveis, né? E não sim. só no financeiro. Então, só fazendo uma correção, eu sou mãe de 3 meninos, 3 gatos Tá, esqueci. E mais os e cachorros. 3 cachorros. Então, assim, meu número é o número 3, né? E na verdade, assim, essa construção de quem eu sou hoje, obviamente, é um processo. As pessoas costumam falar assim: nossa, Bárbara, você é tão calma. E isso realmente é um processo que foi sendo construído ao longo do tempo. Eu não era assim, principalmente na época da advocacia. Ontem eu me vi, inclusive, numa situação meio que assumindo a postura de advogada, e aí, assim, voltou, assim, uma série de sentimentos, e até da postura, que quando eu tomei consciência daquilo, eu dei, não, pera, eu não estou mais nesse papel, volta, porque esse lugar já não faz sentido para mim e me faz mal Uhum. quando eu tô nesse lugar. Mas, obviamente, chegar até aqui foi um processo de construção, né? Então, desde como hoje eu lidero a equipe, foram os aprendizados, os erros, os tropeços nos outros negócios para chegar no nível que a gente tem hoje no Natu, em tão pouco tempo. E buscar esse equilíbrio, né? De mãe, mulher, esposa, empresária, né? Eu acho que esse é o grande desafio. Mas assim, de ter 3 filhos, 3 cachorros, 3 gatos, né? Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, eu vejo que eu consigo lidar porque eu levo as coisas com muita Uhum. leveza, sabe? Então, assim, faltei, esqueci a reunião do colégio do filho. Cara, de novo, tá, mas beleza, tudo bem. Na próxima eu vou me esforçar e vai sair melhor, sabe? Não se punir Então, tanto, não me né? punir tanto. Claro que sim, tem as culpas, né, que nos acompanham como mãe, como esposa, mas eu acho que levar isso de uma forma mais leve, eu acho que é o grande segredo, né? E quando você tem aliado a isso, um parceiro, um marido, que é muito suporte, isso se torna muito mais leve, né? E uma coisa que sempre foi muito assim, ponto decisivo para mim, em todos os negócios, é que eu sempre coloquei o casamento em primeiro lugar. Sempre o casamento foi assim a coisa mais importante. Caraca, eu me Inclusive, arrepiei agora. inclusive até com relação aos filhos. Porque para mim e para o Gustavo sempre foi muito nítido que se nós dois não estivéssemos muito bem, se amando muito, pelo exemplo, né? Os nossos filhos não teriam contato com isso e a gente não estaria fortalecido para. Vocês são a base deles, no fim, né? Exatamente. Então, assim, é uma salada, né? É um conjunto de fatores que contribuem para isso. Então, olhar a vida com mais leveza, entender que às vezes você não vai conseguir equilibrar todos os pratos e tá tudo bem, e que às vezes você vai ter que deixar coisas pelo caminho. Então, eu Dizer mais, aprender a dizer não, aprender a porque dizer não, né? Eu falei já isso para ti. Quantas hum, pessoas hoje me mandam ainda direct ou que me conhecem?
ai, faz um lançamento pra Eu mim. já tentei, quando logo que a gente se aproximou, eu lembro que eu dei uma, né, uma investigada, assim. Sim. Eu lembro que eu falei pra Rorô, imagina se a Babi fizesse nosso lançamento e tal. Aham. E tipo assim, cara, e eu acredito que tu tem muito, muito claro hoje em dia, assim, o Sim, que é que tu quer pra ti? E isso faz com que você consiga sim. dizer não de Não. maneira muito mais fácil, né? Isso. Teve um livro que também, que assim, teve algumas coisas assim que aconteceram, livros, mentores, frases que a gente Uhum. escuta. Vocês são muita inspiração, né? Tu e a Rô. É, mas teve um livro que é o Essencialismo, que eu Muito li há bom. Eu uns. tenho que ler de novo, É, inclusive. O meu guarda-roupa tá muito então, grande. e assim, nesse, Tenho que ler aquele livro, eu pensei. e aí, lendo esse livro, né, lá na época que eu tava naquela assim, ai, saio da advocacia, não saio, queira ou não queira, a gente tinha um escritório grande, um escritório com sede própria, né, muito dinheiro investido ali. E aí teve uma frase que me marcou muito, que falou assim, às vezes a gente precisa desistir de coisas boas para viver coisas Ainda melhores. maravilhosas. Uhum. E aí, aquilo para mim, assim, é uma coisa tão Tá simples, emocionada? né? É. Uhum. Aquilo é uma coisa tão simples, tão óbvia, e que às vezes está aqui e a gente não percebe. Às vezes tu fica buscando um negócio fora, É, fora, fora, e o que tu é, precisa estar bem diante dos teus olhos. Tem uma frase que eu acho que representa muito a maneira como a Babi vive e é a maneira com que eu desejo viver a minha vida, que diz assim: o sucesso numa área não pode jamais justificar o fracasso em outras. E desde o dia que eu conheci a Babi e tive a oportunidade de conhecer ela, como eu falei no início, né, de uma maneira um pouco diferente, para além de trabalho, de parceria, enfim, mas como amiga mesmo, eu observo muito isso, tudo que ela tá trazendo para nós na vida prática dela mesmo, assim, né? Então, conheço o Guga, o marido da Babi, é um cara absurdo, assim, até é, tu chegou, eu pensei, pô, ia ser legal se o Guga tivesse sim, vindo junto. Mas eu percebo isso, assim, né? A maneira como tu lida com as questões dos teus filhos, sim. a maneira como você cuida do teu negócio hoje. Eu já tive o prazer de ficar hospedada lá no Natu algumas vezes. A maneira como você cuida do teu relacionamento, das tuas amizades. Eu vejo muito esse equilíbrio dentro da tua vida. E isso faz com que tu seja uma mulher que, onde tu chegue, tu tem um jeito leve, assim, de levar as Uhum. coisas e um jeito gostoso que dá vontade de a gente estar perto. E eu espero pegar um pouquinho isso de ti, eu aprendo muito contigo nesse sentido. Eu queria que tu trouxesse, Babi, falando um pouco do teu negócio hoje, Uhum. do Natu, a gente vai colocar o arroba dele aqui no vídeo. O Natu, ele tem 1 ano, é um bebê ainda. Recentemente, ele já esteve num grande programa de Sim. televisão. E, logicamente, não é por sorte, não é porque a Babi tem bons contatos, é dinheiro investido, não é nada disso. Acredito muito que a maneira como você faz a gestão do negócio, o Uhum. olhar que você tem sobre o teu negócio, tem te trazido grandes resultados num tempo muito, muito rápido. Eu Uhum. queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Ah, eu Natu é assim, é o meu filho mais novo, assim, é o meu bebezinho. Nossa, é onde eu realmente me sinto assim muito feliz com o que Todas a as gente pessoas se sentem felizes lá, meu amor. com o que a gente constrói para a equipe, porque as pessoas que trabalham lá amam trabalhar lá. E de como isso transborda para as pessoas que se hospedam lá, né? E como eu falei, assim, é uma construção, né? Eu nem sempre conduzi a equipe dessa forma, né? As minhas equipes, né? Então, lá Tu, na sei, tu sente que tu era antes, né? A Babi de alguns anos atrás, tu era mais rígida, mais talvez, mais dura. dura, mais exigente, sem olhar para o indivíduo, né? Para o colaborador como indivíduo, olhar mais assim o resultado, é isso que importa, você está fazendo corpo mole, sabe? E não olhar muitas vezes assim o que está por trás disso. E, às vezes a pessoa não é para aquele cargo, fato. Mas olhar um pouco mais além, né? E isso é muito fácil a gente se perder, na verdade, na condução de um negócio. Porque você está ali, você tem que pagar E tu conta, também tem você, os teus você problemas tem em os seus casa e tu tem a... problemas pessoais, né? Mas, assim, desde o começo a gente viu assim, ó, desde a obra, né? Desde o período de obra, a forma como a gente conduziu as pessoas que passaram por lá, que trabalharam na obra, a gente já foi trabalhando isso. Ali já foi um grande laboratório, porque a gente pega numa obra, a gente pega pessoas de todos os níveis, né?
pessoas com problemas com álcool, problemas com drogas, né? E como problemas financeiros. E eu e o Gustavo também muito participativo nisso, muito acolhedor, né? Às vezes sentava lá. Será que dá pra gente fazer um programa e trazer casal? A gente podia ter um quadro aqui. Ai, gente, eu sempre trazer o Guga junto com a Babi. E assim, o Só que Guga o Guga é assim, né? A gente só vai ficar assim, só ouvindo, né? E então, assim, já na obra a gente já tinha essa condução muito humana. E isso, assim, é muita influência do Guga nessa condução, assim, né? Nós dois juntos. Porque esse é o primeiro projeto, assim, de negócio que a gente constrói juntos, né? Hoje, assim, a parte de gestão, ele não se envolve muito, né? Então, ele tá mais nessa parte, assim, de, tem que fazer uma reforma, construir alguma coisa, tal, e ele fica mais à frente, mas essa parte do operacional do dia a dia, ele não se envolve muito. Mas essa construção dessa cultura que existe no Natu foi construída já desde lá da época da obra, né? E a gente fala que acontece alguma coisa ali que o próprio ambiente que é criado, ele atrai ou ele repele. Então, quem é para ficar, fica, quem precisa ir, vai, né? E o grande, assim, o grande cerne do sucesso em tão pouco tempo, posso falar, né, as coisas que aconteceram nesse meio do caminho, foi justamente a gente focar na nossa equipe, em analisar o lado... Atendimento. Olhar o lado humano da equipe. Então, eu falo para eles, eu sempre deixo muito claro, o herói, digamos assim, o grande sucesso do Natu não é eu, não é o Gustavo, não é porque a vista é linda, né? Não é isso. São as pessoas não que... Não é porque os quartos são muito bem decorados, porque o café da manhã é incrível, porque todas as comidas que você come são maravilhosas, né? Porque a cama é melhor do que qualquer cama que você vai dormir na sua vida. Não é isso. Não, é isso também. Mas tu entende que se tu estiver num lugar lindo, maravilhoso, como a vista, mas se o atendimento for ruim, se o serviço de quarto se a cama estiver mal limpa, se as pessoas não atenderem os outros com alegria, com solicitude, a experiência é ruim. Então eu falo para eles assim, ó, eu cuido de vocês para vocês cuidarem dos hóspedes. E aí é um ciclo, né? Então eu tô sempre cuidando deles individualmente, olhando para cada um individualmente, para as necessidades. Claro que às vezes tem coisa que passa, né? Tem coisas que passa batido, mas eu acho que o grande sucesso tá nisso. E aí, óbvio, né? Eu tenho uma pessoa hoje lá, que é o Tuca, o Arthur, que assim, que é o meu braço direito, esquerdo, e é uma pessoa assim muito humana, que é muito dedicada, muito leal, e isso também contribui para o sucesso. E assim, é muito engraçado de tudo ter acontecido muito, muito rápido, porque a gente tinha aberto, fazia uns 4 meses, 5 meses, a gente estava em viagem, o Gustavo, a gente estava na Alemanha, e aí eu recebi um direct no meu fazendo uma viagem muito massa de motorhome, passando uns perrengues na Alemanha. Muito legal, só nós dois e mais um casal de amigos. E aí eu recebi um direct de uma pessoa da produção do programa Hotéis Incríveis, né, que é um programa bem legal, assim, onde a gente conhece, e sendo que a gente tinha sido selecionado e estava sendo convidado para participar desse programa. Cara, quando eu recebi aquilo, eu disse, cara, é golpe. É golpe. Não pode. 5 meses. Eu não sou do ramo da hotelaria, né? Então, assim, eu sou muito autodidata. Como é que eu vou chegar, vou sentar na janela? 5 meses. Já estão, né? A gente já foi notado. E aí, demorei 2 dias para responder. Porque eu achava que era mentira, assim, para tipo, processar e tal. Aí tá, daí fui, investiguei para ver se o negócio era certo mesmo, se não era golpe. E aí a gente foi convidados para 2 programas, inclusive um Hotéis Incríveis e outro um especial sobre vistas espetaculares, que ainda não, já está gravado, mas não foi ao ar ainda. Mas tudo isso, assim, é uma construção, né? São pecinhas que vão se encaixando, pontos que vão sendo conectados. Como é que tu faz a contratação da tua equipe, Babi? Tipo assim, o que é que tu analisa, assim, quando uma pessoa senta na tua frente que faz sentido ela estar trabalhando aqui ou não faz? Quais são as habilidades, assim, que tu identifica na pessoa? Ou talvez personalidade? O que é que tu leva em conta?
Então, eu acho que assim, ó, hoje a gente leva muito o perfil da personalidade. Porque a parte técnica, ela é muito treinável, né? Então, assim, a pessoa não sabe fazer um bolo, você vai lá, senta, passa a receita para ela, treina, 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 até que ela vai lá e uma hora ela vai acertar o bolo. Agora, os aspectos da personalidade são mais difíceis. Então, acho que a gente tem tido um bom radar para fazer essa análise de perfil com relação à postura da pessoa, Uhum. né? Então, e aí no dia a dia, obviamente, a gente vai acomodando as coisas, porque as pessoas chegam, às vezes, com situações difíceis de vida, né? E aí, como que você acolhe isso e você vê, nossa, eu posso contribuir para essa pessoa, para o crescimento dela, porque isso vai se refletir no O próprio trabalho. Tuca, né? Ele tá morando ali do Sim, lado agora, sim, né? é. Deu tudo certo até A nisso. gente diz que as coisas É. vão se encaixando, assim. Mas o grande herói, assim, do sucesso do Natu, que eu vejo hoje, é isso, é a equipe. E E os detalhes. a nossa incansável busca por abarcar todos os detalhes. A gente tem, em todas as acomodações, a gente tem um guest book, então um livrinho lá que os hóspedes vão deixando, né, os seus recados, tal. E assim, uma das palavras que mais aparece é detalhes, né? Ah, atenção aos detalhes, o cuidado com os detalhes, os detalhes no atendimento, os detalhes na roupa de cama, os detalhes na decoração, né? E isso é uma coisa que eu sempre falo em treinamento para a equipe. Todos os detalhes importam. Por que todos os detalhes importam? Ah, mas esse aqui tá tão bom, mas esse aqui ficou mais ou menos, deixa passar. Eu não sou assim. Porque assim, ó, a gente está conversando aqui e eu falo isso para eles. Eu tenho certeza que tu tá me olhando e tu tá analisando alguma coisa em mim. Tu tá analisando talvez a forma como tá o meu cabelo, a Uhum. minha maquiagem, a forma como eu falo, o meu sorriso, alguma coisa tu tá analisando. Qual é o nome dela? Luma. A Luma tá olhando ali, ela certamente está olhando outra coisa que não o que tu estás olhando. E isso funciona também para os hóspedes. Cada um vai ser tocado por um detalhe diferente ali. Então, por isso que é importante que todos os detalhes estejam em perfeita harmonia. Porque alguns vão perceber mais a forma como o atendimento é realizado. Outros vão perceber mais o cheiro da roupa de cama. Outros vão perceber mais a luz, o som. Então, todos os detalhes importam, porque as pessoas vão ser impactadas de maneiras diferentes. Então, assim, eu sou incansável E é mesmo. em rastrear todos os detalhes e rastrear esse percurso dos hóspedes, né? Então, o hóspede vai trazer pet, que a gente aceita pet, obviamente. O que a gente vai fazer para que ele seja, sabe, Teve cuidado com uma vez que relação. eu e a Rô, a gente foi com a Bela e com o João Vitor Uhum. pro Natu e a gente foi passar alguns dias, assim. E aí a gente chegou na nossa acomodação, que são tipo apartamentos, assim, né? Então tem Filas e cozinha. suítes. É, tem cozinha, tem sala, tem os quartos. E a gente chegou e na sala tinha uma cabana de criança, assim. Cara, um detalhe, mas que quando as crianças viram aquilo, eles começaram a gritar, daí eles já queriam dormir dentro da cabana, e aí já criou toda uma atmosfera diferente. E era uma cabana, né? Então, mas só o fato de ter pensado, assim, Uhum. nessa questão, não teve uma vez que eu fiquei hospedada lá e que não teve alguma coisa diferente, ou que estava em cima da mesa, ou alguma Uhum. foto, ou algum presente, algum detalhe que de fato me fez me sentir muito acolhida, assim. Então, todas as vezes que eu tô indo pra lá, eu já sei que lá eu me sinto amada. Uhum. É essa sensação que eu tenho. Então, eu sou muito autodidata, né? Em todos os negócios que eu atuei, eu sempre fui de buscar muito conhecimento. E hoje uma das coisas que eu estudo, assim, até por estar relacionada ao negócio, mas comecei por estar relacionada ao negócio, mas hoje eu vejo que isso é inerente a qualquer negócio, Aham. é essa economia da experiência, né? Então, como que você propicia uma experiência disruptiva, muitas vezes, do que todo mundo está fazendo na hotelaria, por exemplo, né? Na hospitalidade, como que você traz isso? Como que você olha para outros negócios que não são do teu ramo e que estão trabalhando a experiência do cliente? Porque, assim, coisas, hotel, vai ter, né? De novo. Vai ter, né? Mas assim, a experiência é o que realmente a pessoa leva, né?
Outro dia eu estava vendo um podcast do Piangeres, que eu adoro ele, eu acho ele muito legal. Eu também gosto. E ele falava disso, né? Assim, de colecionar experiências, né? Que como às vezes até uma experiência que é um perrengue, que é uma coisa ruim que aconteceu, quando chegar lá na frente, Algumas vezes. a gente vai chegar lá e lá na frente você vai contar daquela experiência ruim que você teve de uma forma E foi aquilo que gravou, rindo. e foi aquilo que ficou gravado dentro de tudo o que aconteceu, foi aquela experiência às vezes, desse tamanho sabe? que foi o que marcou. Então, assim, investir hoje em experiência em qualquer negócio, não é só porque no Natu as pessoas já vão predispostas a ter a experiência, né, da hospedagem, já vão predispostas à felicidade, mas em qualquer negócio. Como que você está olhando loja de roupa, uma loja de numa roupa, padaria, no digital? Como que você, primeiro, você faz diferente ou melhora o que alguém do seu nicho ou de outro nicho tá fazendo? Eu acho que esse é o grande, assim, é o grande pulo do gato hoje para negócios que se destacam, sabe? Eu vejo, Babi, que desde o início, os eventos, eu errou, assim, ainda que quando a gente tinha uma equipe bem enxuta, tipo, eu e ela, e aí depois foi crescendo, algo que a gente sempre se atentou muito foi para os detalhes e a experiência que as mulheres iriam ter nos eventos, assim, então sempre foi algo que a gente se preocupou muito. E mais recentemente, a gente começou a trabalhar no digital, especialmente em 2020, a gente entrou com mais força por conta da pandemia, mas assim, era meio que de qualquer jeito. E do ano passado para cá, a gente vem, inclusive, estruturando o time dentro da empresa para melhorar a experiência dessa mulher que está vindo, às vezes, que é para um produto digital. Como que ela é recepcionada nesse produto, né? Como é que é o passo a passo dela? O que ela vive aqui dentro? É gostoso? Ela vai querer assistir as aulas ou ela não vai querer? Ela se sente vista, se sente acolhida? Ou é tipo mais um número ali dentro do meu treinamento, né? Então, acho que essa é uma dica hiper válida para quem está nos assistindo, percebe, assim. E aí, eu queria que tu nos trouxesse, então, às vezes elas estão em casa nos assistindo e pensando, tá, mas onde é que eu vou para ter ideias? Onde é que eu vou para me inspirar? Onde é que tu tira as tuas ideias, né? Do que é que tu vai fazer de diferente? Criar repertório, né? Encher gavetas. Coisas que eu acho que assim, ser multicultural, digamos assim, não sei nem que termo, Acho que é isso. multicultural, sabe? Então, assim, eu sou uma pessoa muito autodidata. Então, assim, quando a gente montou o Natu, eu comecei a estudar várias coisas. Aí eu busco Google, Pinterest. Ela, tipo, montou o Natu. Conta, cara. Ela fez, tipo assim, ela é sócia do Mercado Livre. Do Mercado Livre. Essa história é incrível. E, virou até arquiteta com o Natu, isso, né, na verdade, assim, ó, eu sou muito sedenta por aprender. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, assim, por exemplo, fui convidada para esse podcast. Eu tava um pouco nervosa. O que eu vou fazer para chegar lá e entregar o meu melhor? Cara, eu vou ver como que foi feito outros podcasts. Como que a pessoa se porta? Como que elas estão sentadas? Como que elas falam? Como que elas começam? Como que elas encerram? Sabe, assim, e vou buscando repertório. Eu sou interessada. Eu sou uma pessoa interessada por tudo. Então, quando eu montei o Natu, cara, como que deve ser o processo de limpeza? Posso contratar alguém para vir aqui treinar minha equipe? Não, mas eu quero entender. Porque eu quero que aqui seja o processo de limpeza mais top das galáxias. E aí eu vou lá e estudo sobre isso. E aí, gente, hoje em dia a gente tem acesso à informação. É só querer, né? É só ter vontade. E aí meus repertórios são livros, cursos, Googles, olhar para outros negócios, né? Analisar a experiência Às vezes você vai estar num ambiente totalmente diferente. Exatamente. Sei lá, você vai estar num restaurante, você vai estar na praia, você vai estar numa padaria, você vai pegar alguma coisa e conseguir trazer para dentro do negócio se você tiver com essa mentalidade de interessada realmente em querer aprender, né? Você não precisa inventar roda. Né? Você pode pegar uma coisa daqui com outra dali e combinar e botar o teu tempero e fazer do teu jeitinho, porque isso também, né, não é copiar o outro, né? É botar a tua verdade ali, é a tua autenticidade, né? Então assim, às vezes a gente é comparado o tempo inteiro. A gente como negócio, né? O Natu é assim e o outro hotel é assim. E OK, porque cada um vai ter
a sua alma, cada um vai ter a sua essência, né? E um dia vão ficar no meu negócio, outro dia vão ficar no outro negócio. Então, assim, onde eu me inspiro, eu sou, assim, essa esponjinha, né? E eu tô sempre... nossa, printo muita coisa, tenho milhões de pastas no Pinterest, que eu vou arquivando várias coisas ali que eu gosto, tal, de vários nichos, de várias áreas e coisas completamente nada a ver uma coisa entre a outra, né? E é assim que eu vou. E eu acho que é isso que traz a autenticidade também, né? Quando eu não sigo uma única linha, um único Sim. padrão, mas eu começo a misturar. E aí, quando a gente fala sobre misturar, eu tô misturando estilos de música, eu tô misturando culturas, e eu tô misturando estilos de arquitetura, e eu tô criando algo único. Sim. Acho que tu tem muito disso também, né? E assim, Cal, se mantém em movimento. Não achar assim, a gente saiu nos hotéis incríveis, nossa, que show, que demais, só avaliação positiva, 100% de avaliações positivas. E outro dia eu e o Tuca, a gente estava implementando umas melhorias lá na organização e ele falou assim, nossa, quando a gente acha que a gente não tem mais nada para melhorar, sempre tem. Deu assim, cara, mas essa é a beleza. Tu faz treinamento com a tua equipe regularmente? Hoje eu estou muito no home office. Quem hoje conduz diretamente a equipe é o Tuca, né? O Tuca que está lá hoje no dia a dia, porque tem uma avalanche de coisas administrativas que precisam ser gerenciadas. Toda a parte de marketing, né? Toda a parte de gestão, essa parte operacional, administrativa é comigo. E é legal falar disso do marketing, por exemplo, né? Como assim as nossas experiências do passado também nos potencializam, né? Então, assim, o nosso Instagram cresceu. Faz o tráfego. Não, agora eu terceirizei. Porque isso mas fiscaliza. Fiscalizo, mas esse hoje, assim, se tu me perguntar assim, qual que é o teu grande desafio? Eu ia perguntar. O meu grande desafio é não ser gargalo da operação. Porque como eu sou, assim, autodidata e metida, assim, de, sabe, aprender muito, eu tenho uma tendência de puxar tudo para mim. Porque eu sei fazer o tráfego, porque eu sei entrar lá no WordPress e editar uma página, porque eu sei tal coisa, porque eu tenho uma pasta de drinks, e aí eu vou querer montar o drink. Criar o drink, sabe? Então, assim, hoje eu vejo, assim, que esse é o meu grande desafio como empresária, é não ser gargalo da operação e soltar, e entender que, às vezes, as coisas não vão sair tão boas quanto eu gostaria e que talvez se eu botasse a mão, sairia melhor, né? Mas que isso é um processo, porque senão tudo aquilo pelo qual eu caminhei para chegar numa vida agora um pouco mais tranquila, de poder viajar mais, de poder ficar mais em casa, vai perder o sentido, né? Outro dia eu falei isso pro Arthur, né? A gente estava lá na Bahia, ficamos eu e o Gustavo lá. O Arthur é o filho. Não, o Arthur é o Tuca. Tuca. Eu tava com o Gustavo na Bahia e tal, e aí a gente tava lá curtindo, daí eu... Ai, meu Deus, e o Natu? E o Tuca? O que será que o Tuca vai achar? Que eu tô aqui, né? E ele tá lá trabalhando, não sei o quê. Daí eu, cara, mas não. E aí, quando eu voltei, eu falei assim, Tuca, tu acredita que eu me senti culpada de estar aqui? E eu preciso falar isso pra ti, porque precisa funcionar para mim dessa forma. Porque se eu entrar naquela roda viva que eu vivi nos meus 30 anos aí de vida ativa profissional, e eu não puder desacelerar, tudo isso aqui vai perder o sentido. E ele assim, não, o Tuca tá na flor da idade, né? 27 aninhos e tal. Não, então assim, é importante a gente não se perder, né? Porque eu tenho essa tendência ao excesso de trabalho, então eu ainda faço isso. Ontem mesmo trabalhei até 8h30, porque eu gosto de trabalhar. O trabalho é um grande... Eu sofro do mesmo mal. Eu não sei se é mal ou se é bem, mas eu sofro acho que dessa mesma questão. Eu me identifico contigo em muitos pontos, assim, muitos pontos desde o início da tua trajetória até o tempo de hoje. Acho que não estou no momento ainda de desacelerar como tu já pode. Mas também penso que, cara, eu quero ampliar minha família e tudo isso. Então, vai exigir muito de mim também esse bom senso, né? De entender quais são os nãos que eu preciso começar a dar para que eu possa dizer um pouco mais sim, talvez, né, para minha família e para o que eu ainda quero construir. Vejo que esse é um grande desafio das mulheres hoje em dia. Acho que, de certa forma, a sociedade ela vem impondo,
não a sociedade, às vezes, até nós, com nós mesmos, Sim. assim, né? Impondo uma necessidade, tipo, crescer, ganhar muito dinheiro e ser dona das nossas próprias coisas e o nosso dinheiro e tal. E vejo que, nesse sentido, algumas mulheres, elas vêm se perdendo de certa forma, Sim. né? Perdendo algumas coisas em prol, às vezes, do trabalho, da sua carreira, da sua profissão. E eu queria, Babi, pra gente, antes de finalizar, que tu trouxesse alguma mensagem, algo para essas mulheres que estão se sentindo nessa posição, que creio que é uma posição pesada. Porque não foi bem para isso que a gente nasceu, assim, né? Ah, para carregar pesos e criar só grandes empresas e grandes negócios e prosperar e ganhar dinheiro e tal. Existe uma vida além disso. Acho que eu queria que tu trouxesse alguma mensagem para essas mulheres, assim, como começar a refletir sobre a minha vida, sobre o que realmente importa, assim, né? Porque o que é um objetivo para ti, às vezes não é o para mim, que não é o para quem tá nos vendo, mas como encontrar o que de fato faz sentido para mim, para que eu possa começar a dar alguns nãos que eu preciso começar a dar. Eu acho que é isso que eu falei lá no início, assim, é olhar a vida com um pouco mais de leveza, sabe? E entender que você não vai conseguir abraçar o mundo, que você não vai conseguir fazer todas as coisas, tudo ao mesmo tempo, que a vida tem um processo de caminhada. Eu acho que, assim, acolher isso e saber que as coisas vão acontecer no momento que elas precisam acontecer, né? Eu não cheguei aqui de, por exemplo, né, teve uma amiga minha que falou assim, Bárbara, eu falei assim, nossa, 5 meses e o Natu aconteceu isso. Ela assim, Bárbara, não foram 5 meses, foi a tua construção de quantos anos para tu conseguir botar empacotar isso e daí acontecer em si. Não é 5 meses, na verdade, né? É um processo. Então, assim, o que eu acho é, assim, de deixar de mensagem é isso, assim, de você se respeitar mais, sabe? Sei. Tipo, se Respeitar o teu processo, respeitar o teu tempo, levar as coisas com mais leveza e não ser algoz, tão algoz, sabe, de si próprio. Eu acho que é isso. acho que é isso também, Babi. Acho que eu falaria a mesma coisa, assim, né? Eu ter o tempo de olhar para o meu negócio, olhar para a empresa, para o meu trabalho, para minha profissão, enfim, para minha carreira, mas eu ter o tempo de olhar para o meu filho, de olhar para o meu relacionamento, de olhar para a minha saúde, porque absolutamente todas as áreas importam. E eu creio que lá no fim das contas, né, é importante que a gente possa olhar para trás e sentir orgulho de toda a construção e não só da construção de uma parte. Tipo, eu me orgulho muito da empresa que eu construí, tá? E aí, todo o resto, onde é que tava? Né? Ou, me orgulho. Cara, a gente consegue, a gente. Como a Babi falou, não é sobre dar conta de tudo, mas é sobre eu ir equilibrando os pratos, Isso. cada coisa tem o seu tempo, Isso. cada coisa, né, precisa entrar no seu ritmo. E quando a gente enxerga a vida desse jeito, acho que é quando a gente pode sentir essa leveza que eu sinto quando eu tô contigo e que eu desejo Isso. sentir na minha vida. É isso. Eu acho que é isso. E assim, a gente vai ter momentos da vida que assim, que a gente vai estar mais dedicada para os filhos e vai deixar o profissional um pouco mais de lado, porque a gente precisa botar energia naquilo. Em outro momento, ok, você botar mais energia no seu trabalho, no casamento, né? Eu acho que assim, que nada é linear, sabe? E eu acho que assim, cara, se fosse tudo E essa que é a graça da essa que é a vida, né? graça, né? Porque se O que fosse que eu tô tudo vivendo agora? linear, Qual que que é o meu saco, que momento? chato, né? É. Como celebrar, né? E eu acho isso também, celebrar as conquistas. A gente fala lá no Natu, eu pergunto para o pessoal, o que vocês mais gostam aqui, né, do Natu? Assim, as gorjetas que você... Outro dia eu perguntei isso para eles. E aí eles falaram, a gente gosta de ler as cartinhas. Porque eles são referidos nas cartinhas, né? Uhum. Então, é muito legal, assim. Tem Amei! sido... Eu amei! Eu acho que foi um WCast inspirador. Com certeza, quem passou por aqui, quem vai passar por aqui, saiu muito melhor. Eu Obrigada. saí muito melhor dessa conversa. Eu amo estar contigo. Eu também. Eu amo você. Eu também. Obrigada. Obrigada, Não gente. podia abraçar, né? Não, agora deixa. Muito obrigada, gente. O arroba do Natu vai estar aqui embaixo, o arroba da Babi. O Instagram nem lembro se é aberto. É aberto. Né? Vai estar aqui embaixo também. A gente pode botar o link da entrevista para Hotéis Incríveis também. Tá. A gente pode colocar aqui também para vocês conferirem o Natu. Tá? Fechou, Luma? Um beijo.
Calma, Obrigada e até a obrigada. próxima. Adorei. Obrigada, foi bem leve. Show. Foi?